Boa noite, 19 de junho de 2020. Inicia-se agora uma série de vídeos para trabalhar o conceito de parâmetros. O que são parâmetros na estatística? Só que eu vou partir de conceitos, construindo o conceito a partir de casos bem simples. Esse primeiro vídeo vai trabalhar o conceito de reta, basicamente, reta do primeiro grau, né? Então eu vou pegar uma reta do primeiro grau, que na verdade eu quero trabalhar o conceito de função, e aí eu peguei a reta porque é o caso mais simples, e aí vou inserir o conceito de parâmetro dentro desse conceito de função, tá? E aí depois, no segundo exemplo, eu vou dar um exemplo de programação, para quem programa, computador, linguagem de programação, que usa também o conceito de função. Se alguém te desse a seguinte equação, f de x igual a x mais b, ou, como a gente costuma falar, y igual a x mais b, e alguém perguntasse qual é o valor de f de 2, ou seja, qual o valor da função quando x for igual a 2? Quando a abscissa for 2, qual o valor da ordenada? Bom, aí você vai e coloca na equação o valor de x igual a 2 e fica 2a mais b. Mas aí isso não é um número ainda, né? 2a mais b é uma família de retas. Por exemplo, poderia ser essa reta. Se fosse essa reta, o f de 2 seria esse ponto. Na verdade, seria a ordenada correspondente a esse ponto. Aqui estaria o f de 2. Mas aí alguém pode dizer, bom, mas pode ser essa reta. E aí o f de 2 estaria localizado na ordenada correspondente a este ponto. Mas poderia ser essa reta? Ou essa, né? Decrescente? Ou essa? Enfim, você há de concordar comigo que há infinitas possibilidades de retas. O número de retas possíveis é infinito, a não ser que eu particularize. O que é que eu digo particularizar? É dar valores numéricos para A e B. Os valores de A e B que particularizam a função, no caso CDA igual a 2 e B igual a 1, né? Esses valores, o valor 2 e o valor 1, correspondem aos parâmetros da função que eu quero trabalhar, particularizar. Então, A e B são os parâmetros dessa função. Parâmetros, então, vamos construir esse conceito, são valores que particularizam o problema que você está trabalhando. No meu caso aqui, eu quero calcular uma função, o valor de uma ordenada em função de uma abscissa. Então, preciso particularizar minha reta. Se eu digo que, então não estou mais com uma família de retas, eu estou agora com uma reta só. Eu vou trabalhar com uma reta particular, cujos parâmetros são A igual a 2, o A sendo o coeficiente angular, e B igual a 1, que é o coeficiente linear, onde a reta toca o eixo do y, das ordenadas. Então agora eu não tenho mais uma família de retas, eu tenho uma só reta 2x mais 1. De modo que eu consigo agora achar um valor numérico, né, de f de 2 que é igual a 5. E ali está o 1, que é o coeficiente linear. Então, está entendendo o conceito de parâmetro? São valores que particularizam o meu problema. Certo? Vamos para outro exemplo? É parecido, é um exemplo também como se eu estivesse calculando a equação da reta, só que usando a linguagem de programação. Nas linguagens de programação existe o conceito de função, tá? Eu crio uma função ou um módulo separado do problema, né? Eu divido o meu problema grande em problemas menores e resolvo cada pedacinho, né, do problema maior em problemas menores. Aí eu criei uma função chamada reta, na linguagem Python, essa é a forma de criar a função, onde eu entro com os parâmetros, olhe para particularizar A e B, e entro com um valor qualquer de uma abscissa para eu achar uma ordenada, ele vai me retornar uma ordenada. Então, se eu quiser usar essa função reta, eu vou chamá-la desse jeito. Ó. Qual o valor de y para um valor de x qualquer? Aí você vai dizer, depende da reta que você está trabalhando. Aí eu particularizei a reta aqui. Tá? Então, há muitos anos, eu programo desde a década de 90, a gente já usava o nome, a palavra parâmetro também para esses números que a gente entrava nas funções para particularizar o seu problema. Então, quando eu digitar aqui, quando eu botar o programa para rodar,
x vai receber o valor digitado, digita um valor para x, aí se a variável x vai receber o valor, eu vou entrar essa variável aqui na função reta, e a reta já está particularizada para os parâmetros a e b, a igual a 2 e b igual a 1, de modo que o programa vai imprimir exatamente aquele valor 5. Essa vai ser a saída do programa, a entrada e a saída. A entrada aqui, digito um valor para x, aí eu digito 2, ó, tá aqui. Aí ele retorna isso aqui, ó, ele imprime o valor de y na reta do x mais 1 é 5. Eu criei um diagrama, porque a gente até vai usar um diagrama mais na frente para explicar essa história de parâmetros. Tá? Então, eu tenho uma função reta. Imagina uma caixa preta que você dá uma entrada a uma máquina. Você dá uma entrada x e ele te devolve uma saída y. Só que para particularizar seu problema, a máquina diz, eu preciso dos parâmetros a e b. A igual a 2 e b igual a 1. Eu preciso, na verdade, de valores numéricos para os meus parâmetros a e b. Tá? Então, eu só vou conseguir uma saída numérica para minha entrada numérica se eu tiver parâmetros definidos, ou seja, se eu particularizar meu problema. Senão não adianta. Então, a gente vai trabalhar ainda essa história de particularizar o problema para chegar nas distribuições de probabilidade, que eu vou particularizar uma distribuição teórica para minha população, que é o meu problema. Ok? Muito obrigado.